Uma das coisas muito legais que está ligados ao open source e que a gente vê com muita clareza no QGIS e de novo, um paralelo com os equivalentes comerciais, é que muitas vezes quando você está trabalhando com softwares comerciais, você às vezes esbarra num ecossistema fechado. É algo como que tudo tem que acontecer dentro daquele ambiente e não há, claro que há exceções, né, mas muitas vezes não há tanta facilidade de conversar com outros softwares que você pode precisar. Dentro do mundo open source, normalmente o caminho é o oposto, é tentar criar o máximo de conexões possíveis com outros projetos que também sejam open source. Nesse sentido, o QGIS é muito legal, porque ele faz integrações. E quando ele faz essas integrações, ele expande os horizontes, né? Então, para quem lida com SIG há algum tempo, com certeza já ouviu falar também do GRASS. O GRASS é também um projeto open source, extremamente poderoso e muito importante para quem trabalha com imagem, com análise de imagem, com raster. E o QGIS conversa com o GRASS. Na verdade, se você já teve a curiosidade de ir lá, acessar o site do QGIS e for fazer o download, você deve ter visto que tem duas versões, né? Tem uma versão que eles chamam de standalone, que vai vir só o QGIS com a base dele, e tem uma versão mais completa que, na verdade, instala toda uma biblioteca de coisas que o QGIS pode acessar, mas que também é compartilhada com outros projetos. E aí, quando você instala essa versão, ele vem com o GRASS. E aí, se você já tem uma noção básica do que o GRASS vai fazer, do que ele vai proporcionar, isso já é super legal. E aí você, então, vai usar as funcionalidades do GRASS a partir do QGIS. E esse tipo de integração é muito bacana. E aí a gente pode ir para outras direções também. E aí, é claro, né, sou eu, né, se vocês já me conheciam de outros vídeos e outros papos, é óbvio que eu estou sempre falando de R, e existe uma integração do QGIS com o R. Existe inclusive um pacote, né, um pacote do R que faz a integração do QGIS, e a partir dentro do QGIS você também instala plugins para ele conversar com o R. Esse processo de integração, e no caso do R com o QGIS, é uma dobradinha que eu vou dizer, é incrível, porque o R tem um poder de análise de dados fantástico. O próprio R pode ser usado como um SIG, mas talvez ele não vá ser tão poderoso no uso de SIG quanto o próprio QGIS, mas quando você combina os dois e você usa o QGIS como SIG, mas aí você pega o que você está trabalhando e leva para o R quando você precisa analisar os dados que estão associados àquilo, tipo, nada mais te limita, né? Uma explosão ali de possibilidades que é muito legal. E esse tipo de integração, então, que o QGIS promove, ele é muito bacana e ele cria um mundo de possibilidades. E o que é legal? Olha, elas são integrações, elas não são obrigatórias. Você usa isso na medida que for necessário. Mas isso faz parte, né? É parte da lógica, da própria filosofia do open source, que isso aconteça de uma maneira fluida. E isso, quando o usuário precisa e aprende a usar, isso cria uma gama de possibilidades muito, muito grande. É muito legal. E para quem se empolga ainda mais em alguns caminhos, o QGIS, inclusive, ele tem uma integração com Python, que é uma linguagem de programação que, junto com o R, tem sido usado como... São as duas grandes linguagens de programação do mundo acadêmico, né, dos cientistas hoje em dia. Você vê uma quantidade imensa de coisas desenvolvidas para R, mas também tem muita coisa legal e interessante sendo desenvolvida em Python. Hoje, quando você começa, né, se você faz a velha busca R versus Python, você vai achar um monte de gente falando os dois como resposta, do tipo, não tente escolher, se você pode aprender os dois, você vai ter o melhor desses dois mundos. E o QGIS, para quem se interessa ou quer aprender programação ou já sabe um pouco, ele tem um módulo ali do Python. Isso é muito legal porque, de novo, você não precisa usar, então se para você programação, um troço não quero mexer com isso, deixa quieto, mas se você aprende o básico, se você tem alguma noção, você consegue automatizar coisas. Então, o que é muito legal dessa integração existir?
Isso significa que se você tiver algum domínio ou você pega um script que tem lá uma instrução de uso muito clara, você pode automatizar processos. Então, sabe quando você às vezes está fazendo um trabalho, um projeto, e você tem que executar uma série de passos várias vezes seguidas, então para diferentes mapas ou regiões ou coisas assim, e você tem que repetir aquele processo e aquilo se torna às vezes até maçante, né? Você vai lá fazer a mesma coisa com 10 arquivos diferentes. Sempre existe a possibilidade de você automatizar esse processo. E aí isso dentro do QGIS, se você buscar aprender um pouquinho nesse caminho, você vai ter os recursos à sua disposição para fazer também, o que também, né, de novo, expande. É aquilo que eu falei em outro momento, é modular. O fato de você ter um software tão modular assim, cria uma série de possibilidades muito legais, e se tiver gente desenvolvendo coisas naquela direção, você pode ou não incorporar aquilo dentro da sua rotina, dentro da sua caixa de ferramentas, né? Porque é assim que os programas funcionam, eles são caixas de ferramentas para a gente, e aí você vai encaixando dentro da caixa as ferramentas que você precisa usar. Na medida que você precisa da ferramenta, você aprende a usá-la e coloca dentro da sua caixa. Se você não precisa, ela pode ficar do lado de fora ou até o momento que você pode precisar. Essa flexibilidade, ela é muito legal e ela, né, faz parte de toda essa lógica de como o open source funciona e no caso específico do QGIS, de como o QGIS funciona.